o Bem na Pauta, do Estúdio Bem Paraná, entrevista hoje o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma. Tico Kuzma foi reeleito em 2024 com 10.042 votos pelo PSD, para o seu 6º mandato. Foi eleito pela primeira vez em 2004 e nunca mais ficou de fora do Legislativo Municipal. Na legislatura passada, foi líder do então prefeito Rafael Greca. E neste ano foi eleito pelos vereadores como presidente da Câmara para o biênio 2025-2026. Eu sou a jornalista Marta Feldens e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da Josiane Ritz e a coordenação técnica do Evandro Soares. Vereador Tico Kuzma, seja bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. É muito bom estar conversando com você e também com todos aqueles que acompanham, né, esse podcast que foi muito forte na campanha eleitoral, com a presença dos candidatos. Então é uma honra poder estar aqui conversando e falando um pouquinho sobre a Câmara Municipal, sobre o mandato do vereador também. Acho que é bem interessante que as pessoas tirem proveito dessa nossa conversa. Tá certo. Bom, o senhor já no 6º mandato passou por vários momentos da Câmara, inclusive um momento de muita turbulência ali nos anos 2011, 2012, quando nós chegamos a ter até um presidente da Câmara, depois cassado, mas envolvido em escândalo de verbas de publicidade, enfim. Esses tempos da Câmara estão enterrados? Eu acredito que sim, né? São tempos distantes, na realidade. Então, eu estou na Câmara desde 2005. Mas acompanhou esse período, sim, né? São 20 anos. Realmente foi uma situação, um momento, ou, né, um tempo realmente, acho que 1 ou 2 anos, difícil na Câmara, difícil para a cidade. Foi digamos assim, um momento que deixou todo mundo apreensivo. Né? E para que a gente pudesse tomar medidas ali também para que aquilo que aconteceu, dessas questões de publicidade e tal, não acontecessem novamente. Então foi um momento difícil que nós passamos, um momento também de toda a imprensa cobrando uma posição ou uma resposta da Câmara Municipal, de todos os vereadores. Eu lembro até, de momento naquele momento muito difícil para responder, mas do próprio, aquele programa do CQC, que chamou a atenção nacional, né, aquele momento, então esteve na Câmara para conversar, para procurar falar com os vereadores, mas acredito que realmente está superado. Hoje eu posso dizer que a Câmara Municipal trabalha de uma forma bastante transparente, até eu diria que as redes sociais hoje impossibilitam isso, né? Então qualquer pessoa tem acesso ao portal de transparência, daquilo que está sendo contratado, daquilo que está sendo gasto, e também tem condições de pedir informações, não só a Câmara, como a Prefeitura, o Governo do Estado. Então hoje a gente até vive um momento diferente, até por essa facilidade de comunicação da internet que torna mais rápida a informação e até mesmo de denúncias de casos que porventura tenham qualquer indício de desvio de conduta, desvio de licitação em qualquer órgão. Hoje as pessoas também, todo mundo tem acesso, alguém vai passar essa informação e com certeza a informação chega nos canais ou numa Câmara Municipal, numa corregedoria, ou chega no próprio ouvidor, controladoria, ou até mesmo no Tribunal de Contas. Então eu diria assim, não só a Câmara Municipal, mas acho que essa evolução do tempo hoje é muito diferente do que era há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou do que era 30, 40 anos atrás, que nós não tínhamos nem acesso a um contrato, né? Imagina como que era 30 anos atrás para saber um contrato que era feito entre um órgão público e uma iniciativa privada. Então, hoje, eu diria, é bem diferente em todos os aspectos. E esse episódio da Câmara veio pouco tempo depois daquele episódio da Assembleia Legislativa, dos diários secretos. Foi um tempo ali que as coisas começaram a aparecer, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, hoje, acho que o que eu falei, assim, a internet não deixa ter nada secreto, né? Então, hoje se torna tudo transparente, né? E as pessoas também, as pessoas que trabalham tanto na Câmara, na Assembleia, numa Prefeitura, no Governo do Estado, seja aqui no Paraná, em qualquer lugar, têm essas informações e conseguem compartilhar com outras informações se tem algo errado acontecendo. Então, acho que esse é um dos pontos positivos, né, do aumento da tecnologia, aumento da internet, dessa questão, exigências das próprias leis também, exigências de transparência,
que faz com que esses casos não aconteçam mais, né? E também, acho que hoje, né, os próprios políticos verem que, né, não leva, não vai longe com aquilo ali. Isso, que não adianta, né? Que você tem que, né, tem que dormir tranquilo, né? Tem que chegar em casa, encostar a cabeça na travesseira e dormir tranquilo. Então, acho que realmente são tempos não tão distantes, né? Mas que não, hoje, pelo menos na Câmara Municipal, não acontecem mais. Tá certo. Vou falar um pouquinho da presidência, assim, da Câmara. O presidente da Câmara tem um poder grande, é a pessoa que, enfim, define o que vai ser votado, o que vai para a pauta, o que não vai, enfim. Como é que você decide isso? Você tem isso trabalhado junto com a mesa? Isso pelo interesse, vamos dizer assim, do executivo? Você tem uma equipe que te ajuda a definir os projetos que estão mais maduros? Para as pessoas entenderem, em linguagem simples, como que a coisa vai para frente na Câmara. Hoje, os projetos que vão para a ordem do dia ou para a pauta, né? Para o podcast pauta. para a pauta, a gente pretende ou escolhe por critérios técnicos, mas também critérios de conversar com o vereador que é autor do projeto. Então, o vereador que tem vontade de colocar um projeto na pauta, ele procura o presidente procura conversar com o vereador, para ver, já conversou com o líder do prefeito, que hoje, no caso, é o vereador Serginho do Posto, e não só de hoje, sempre é assim, para que ver se tem um entendimento, para que o projeto possa ir para a pauta e, de repente, tenha um aceita, não diria assim, mas um ok da prefeitura, ou que a prefeitura dê sugestão sobre esse projeto. Para nós, dentro do nosso plano de governo, nossa proposta, esse projeto está ok, ou precisamos não cabe, ou faça diferente e tal, para ver se você consegue chegar ajustado já numa sessão, para que o projeto pelo menos esteja liberado. Os vereadores votam sem uma orientação do executivo, ou do líder do executivo, não é o executivo, mas do líder do executivo. Então a gente procura ter uma composição para que esse projeto vá para a pauta e seja aprovado. Ou que pelo menos esteja liberado para ser aprovado, que se for do interesse da sociedade. Então, assim, sempre critérios técnicos, o projeto tem que estar apto para ir para o plenário, e a gente busca essa conversa com o autor, com o próprio líder do prefeito, esse projeto está ok, podemos pôr na pauta, o vereador quer, não, já conversei com o vereador, já orientei, vai fazer uma emenda, vai fazer um substitutivo geral, ou o executivo não tem ok, mas eu quero que ponha na pauta. A gente pode pôr na pauta, mas normalmente os vereadores, se não tem ok, eles seguram um pouquinho para ver se consegue amadurecer, se consegue, de repente, conversar mais com o executivo. Vou te dar um exemplo. É que às vezes os vereadores novos, né, também não entendem dessa questão de amadurecer o projeto que a gente fala, de ter um entendimento. Eu tenho um projeto meu que era de 2023, que autorizava a entrada de pets nos ônibus foi aprovado com o esses tutor. dias. Foi aprovado agora. Então eu estou tentando desde 2023, desde o ano passado já estava pronto para ir para plenário, mas a gente não conseguia chegar num entendimento com a URBS. Então conversava com o presidente da URBS, não dá, isso e tal, a gente ia, tentando conversando, e esse ano... Para não dar murro em ponta de faca, vamos dizer assim. Porque a vontade do parlamentar é o quê? Eu quero aprovar o meu projeto. Daí vai pôr na pauta para reprovar? Aí não faz sentido, né? Só para discutir uma matéria ou só para, né, para fazer uma posição não adianta. Quer aprovar? Então vamos tentar fazer um diálogo com outros vereadores. Às vezes tem algum tema, vou dar um exemplo já na sequência, que é relacionado a alguma área que tem que conversar com o vereador da área também. Mas esse meu do PET foi esse exemplo. Agora nós conseguimos convencer a URBS que temos um hospital público veterinário que fica no Taboão. Como é que as pessoas que moram no Pinheirinho, no Tatuquara, no sítio cercado vão lá? A maioria é pessoa mais humilde que precisa pegar um ônibus. Então conseguimos ter um ok da prefeitura para colocar o projeto em votação e não teria uma orientação do líder do prefeito para derrubar esse projeto. A votação fica livre. Quando a prefeitura não tem nada a opor, a votação fica livre, os vereadores votaram e todos aprovaram e virou lei. O prefeito sancionou. Dá um exemplo, nós temos até os vereadores falando de um projeto de lei que ele unifica as leis sobre direitos das mulheres que foram aprovadas em leis municipais. Sim. Então, esse projeto está apto, teve alguns vereadores até que estão pedindo para votar, falei com o líder na quarta-feira para ver se a gente colocava na pauta agora, e falou, espera que eu vou conversar com as mulheres que são autoras das leis individuais, se elas concordam e não ter mais essa lei, porque daí você vai revogar a lei da vereadora tal. Algumas já nem estão mais na Câmara. Não estão na Câmara. Então, será que
todos concordam, então vou colocar para debater. Não, primeiro vamos conversar no individual, se os vereadores concordarem, a gente coloca o projeto aí para debater com os vereadores. Ou quando não tem o entendimento entre os vereadores do projeto e o líder e tal, e oposição, e o vereador quiser, a gente vai colocar, não tem problema nenhum, a gente coloca para votar. Mas o objetivo ali é que os projetos entrem em pauta e que estejam mais ou menos de acordo os vereadores, ou que esteja liberado para votar, cada um vota como quiser, mas que tenha um entendimento do executivo que vai sancionar a lei, que o projeto pode ser aprovado, né? E como que um vereador de oposição consegue aprovar um projeto, então? Nesse diálogo também, que assim, ano passado, então, na legislatura passada, os 2 primeiros anos, eu fui presidente da Câmara. E depois eu assumi a liderança do prefeito. Então, assim, a prefeitura não vê se é a oposição ou se é a situação do projeto. Ela vê o projeto tecnicamente. Então, se pesquisar ano passado, eu não tenho os números agora aqui, mas diversos projetos da oposição, de vereadores da oposição, foram aprovados. Então, isso é importante. Eu acho que isso que a gente fala de democracia, né? A prefeitura é uma análise técnica das secretarias, para ver se aquele projeto tem a ver com a política pública da Secretaria da Mulher, com a política pública da URBS, com a política pública do esporte. Então, assim, eu diria assim que projetos, talvez, não diria a maioria, mas muitos projetos que são impactantes foram da oposição também, que foram aprovados no ano passado. Então, quando reprova um que é da oposição, a oposição até faz uma gritaria porque é a oposição, ou quando não coloca para votar. Eles também se queixam de projetos que não andam. Isso. Mas a gente, então, busca esse entendimento, vai conversando. Agora, recentemente, aprovamos projeto da vereadora da oposição, de vereador independente, estamos colocando mais um projeto semana que vem, a vereadora da oposição também. Então, Qual assim, que é esse que vem semana que vem? É sobre declaração de patrimônio imaterial de religiões matrizes africanas. Acho que é isso, né? Isso. Que vai ser polêmico, já adianto aqui também. Porque vai ser polêmico não pela religião, mas é polêmico pelo tipo de iniciativa do projeto. Então, nós tivemos, em 2016, aprovado um projeto que declarava patrimônio imaterial a carne de onça. Certo? Aí, em 2016, 2017, mudou a lei que fala iniciativa de projeto para declarar patrimônio imaterial, que joga essa responsabilidade para o Conselho Municipal da Cultura. Ah, sim. Tanto é que eu apresentei um projeto para colocar a broa de centeio como patrimônio material, e o projeto não tramitou, não passou na Câmara, não continuou na Câmara, porque disse que não era iniciativa do vereador, agora é do Conselho. Certo. Aí fiz uma sugestão, a gente aprovou votos de apoio ao Sindicato da Indústria da Panificação na Câmara, para que ele entrasse, o sindicato entrasse no Conselho Municipal da Cultura e conseguisse a aprovação do patrimônio material. Saiu agora em mês de fevereiro, foi 2 anos tramitando. Só que esse projeto da vereadora passou nas comissões. Então, por isso que vai ser a polêmica, vai a plenário. Agora o plenário vai aprovar ou não? Como que vai ser o encaminhamento? Ah, não, a legislação permite ou não permite? Então vai gerar uma polêmica, mas nada relacionado a ser ao conteúdo, a religião, si, conteúdo ou ao autor, né? Então, assim, dificilmente eu diria não. Nunca vemos o projeto se é oposição, se é situação ou se é independente. Então, geralmente a gente busca ter um entendimento e tentar a aprovação de todos os projetos, conversar com o executivo, eu como presidente também, a gente busca essa conversa, o líder, o Serginho do Posto também busca, a gente quem é como vereador, que aprove o maior número de projetos que é importante para a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal tenha esse respaldo da sociedade que está aprovando projetos que sejam impactantes. Nesses 2 meses de trabalhos assim desse ano, o que o senhor destacaria vamos dizer assim, em favor da cidade do que a Câmara fez? Acho que em favor da cidade é um dos projetos importantes que nós aprovamos em tempo recorde, foi o Vale Creche. Então, o primeiro projeto do prefeito Eduardo Pimentel, quando foi à Câmara, na sessão do dia 3 de fevereiro, ele já protocolou esse projeto e pediu urgência para os vereadores, pois era algo que, além de compromisso de campanha, que impacta a vida das famílias que estão dependendo de uma vaga na creche. E a gente aprovou em tempo recorde, acho que em 9, fizemos um regime de urgência por parte dos vereadores, que daí você consegue colocar o projeto em votação em 5 dias úteis. E interessante que, às vezes, a gente tem até... As pessoas às vezes não entendem, mas voto em regime de urgência em 5 dias. A Assembleia tem um sistema diferente, o regimento interno, que eles votam em regime de urgência no mesmo dia. Um dia.
Isso. Então, o nosso, é isso que eu falo para os vereadores. A Câmara Federal também no mesmo dia convoca uma sessão, então a gente tem um regimento ainda que tem umas normas que dão um prazo para que os vereadores possam, né, estudar o projeto. Então, esse foi, acho que um projeto muito importante do prefeito, nós conseguimos votar. Daí tem projetos individuais dos vereadores também. Tivemos uma lei do ano passado, que era do Marcelo Fachinello, do nosso ex-presidente, que agora é secretário de governo, que foi transformada por um projeto do prefeito também, que era sobre os eventos ao ar livre. Então, permitindo publicidade e permitindo também a exploração de espaço comercial. Então, é uma lei do prefeito que modificou a lei do Fachinello, que a gente votou também em regime de urgência, que permitiu o evento do Red Bull aqui no centro da cidade. Então, uma lei que favoreceu algo imediato aqui. Aí temos uma lei sobre o TDAH, também atualizando a lei do TDAH, lei do vereador Noriceto, do vereador Leônidas, votamos em regime de urgência também para unificar o prazo de limpezas, que a prefeitura possa limpar um terreno que está com depósito de lixo e tal, com perigo da dengue. Votamos lei também sobre maratona, diversas leis interessantes, mas acho que acima de tudo um grande destaque é essa vontade que essa legislatura, que os 38 vereadores iniciaram o mandato. Então a gente tem um recorde de projetos, além de 100 projetos de legislaturas anteriores, da legislatura anterior que foram retomados, né, e do estágio que estavam, acho que mais 180 projetos, pelo menos, foram protocolados nesse ano. Então, diversos ou centenas de pedidos de informações à prefeitura, de requerimento de sugestões, frente parlamentar, também um destaque enorme, acho que temos mais de 15 frente parlamentar. Tem muita frente, muita frente. Até a gente estudou para tentar limitar o número de frente, mas a gente achou como mesa diretora, então vamos deixar que os vereadores estão com vontade de trabalhar, que nem agora tivemos no almoço do Sebrae, o presidente do Sebrae Nacional esteve aqui, e juntamente o vereador Jasson, a vereadora Indiara, que são da Frente Parlamentar do Empreendedor. Aí tem da segurança, da primeira infância, do jovem. Então, essa vontade dos vereadores de trabalharem. Quer dizer, se todas essas frentes fizerem reuniões, fizerem encaminhamentos, é interessante para a cidade e é interessante para o parlamento. Então, assim, o destaque, além desses projetos, eu diria assim, essa vontade dos vereadores de mostrar resultado e de trazer resultado. Por mais que tenha muitos projetos que não são iniciativas do vereador, mas está trazendo um assunto para ser discutido na sociedade. Então, o interessante também não é só a Câmara não está aprovando, nós vamos conseguir aprovar um projeto importante para a cidade todo dia, mas nós estamos discutindo... Já tem lei bastante. Já tem bastante lei. Então, assim, imagine todo dia aprovar 5 leis. Não existe isso. Mas se discutir a cidade e o trabalho fora do plenário que o vereador também faz, né? Discutir a cidade, ok, beleza, mas também se discute muito outras coisas dentro outras questões, assim. Não tem emoção demais de aplauso, repúdio, etc., porque é o que tem gerado os maiores bate-bocas na Câmara, né? A gente está estudando isso aqui. Na verdade, assim, ano passado a gente tinha um requerimento chamado sugestão ao executivo. Então, a gente tem um requerimento que é para pedir obra, eu quero que troque aquela lâmpada, eu quero que faça esse asfalto e tal, que é uma função do vereador também, e a gente fala de assessoramento da prefeitura. Da cidade. Ou até de fiscalização, porque a lâmpada está quebrada, eu faço um requerimento para que se conserte, eu estou fiscalizando isso aqui. E uma outra que era a sugestão ao executivo, que veio lá atrás substituir aqueles projetos do vereador, que não podiam ser iniciativas do vereador, dele fazia uma sugestão, faça um projeto que aconteça isso, que traga esse resultado, que isso aqui é uma função do executivo. Faça uma sugestão ao executivo. E daí esses requerimentos, eles passaram a ser discutidos na Câmara Municipal e tinha que ter a aprovação dos vereadores. Só que daí também se usava esse requerimento, essa discussão, para acabar polarizando a discussão. E no final do ano passado, então, os vereadores da legislatura entenderam, peraí, se é só uma sugestão executiva, eu não preciso votar. Então, vai automático. O vereador tem esse direito, igual tem de fazer um requerimento, ele faz uma sugestão. Então, a gente tirou a discussão desse requerimento. Só que alguns vereadores utilizavam desse instrumento para discutir, para falar no plenário, para fazer recorte e tal. E agora eles começaram como a gente não tem mais essa discussão, a forma de eles discutir é fazer moção de apoio a algum tema, algo que às vezes não é nem local, né? É algo que é uma discussão da política nacional. Donald Trump. Exatamente. E daí a Câmara aprova ou reprova?
E daí entra nessa polarização. Então, tem vereadores da direita, da esquerda, de centro, independentes, e tem vereadores que também têm um formato de trabalho diferente, né? Então, diversas. E daí, eu diria assim, tanto de um lado quanto do outro, fazendo moções de aplausos ou de repúdio para pautar algo, uma discussão nacional. Então, acaba se ficando muito tempo ali, nessa discussão. Então, a gente está conversando com alguns vereadores, estamos estudando também para diminuir o número de moções, de apoio, de aplauso e o tempo de discussão. Porque hoje um vereador pode discutir por 20 minutos uma moção de apoio ou de repúdio. Então, cada vereador discutindo 20... talvez mude. Talvez mude. Então, a gente está conversando, até segunda-feira tem marcado uma reunião com as lideranças, entre outros assuntos, vai ser essa questão também, dessa possibilidade de diminuir a quantidade. A gente não pode tirar... A quantidade diminuir o tempo de discussão de cada um, né? Então, de 20 passa para 10 minutos, pode apresentar 2 por mês, alguma coisa assim, para que a gente possa conversar, e assim, que possa conversar, discutir a cidade. Então, não é só votar projeto de lei, mas ali pode ser feito outras discussões, porque aí tem o pequeno expediente que o vereador pode falar, tem o grande expediente que o vereador pode falar pela cidade e tal, mas essa está na nossa pauta também, ou no nosso radar, é essa questão também, porque ficou aí a gente teve até que chamar aí o ProJuris para ver qual é o tipo de repúdio que pode ser feito, qual é o tipo de apoio. E chegaram a alguma conclusão? Alguma coisa a gente conseguiu diminuir também nessa conversa com os vereadores e com o nosso departamento jurídico, sim. E porque tem muita coisa também ligada à religião, quando na verdade o Estado é laico, como que lida com isso aí? Também não dá para limitar, né, essa questão é difícil a condução dos trabalhos também, porque ali o vereador foi eleito, né, o vereador representa uma parcela, ou representa uma grande parcela da sociedade, né, das pessoas que votaram. Então, a gente, na presidência também, a gente procura também não fazer um juízo de valor sobre aquilo que ele está falando. Então, se está regimentalmente, está no horário, tal, o tema que ele pode estar falando, a gente deixa falar, porque entra religião, entra outras pautas que não compete ao presidente. Morais, isso, não compete ao presidente também, né, ficar censurando, ou nem censurando, eu diria, mas cortando o direito de falar de acordo com o que eu penso. Porque o que eu penso aqui pode ser positivo, o que eu vou pensar lá pode ser negativo. Então, não compete ao presidente. O presidente compete ver se regimentalmente ele está no horário dele falar, se ele está falando sobre aquilo que ele se escreveu, a gente deixa falar, né? Então, a melhor saída mesmo é limitar o número e limitar o tempo, vamos dizer. Exatamente, né? Porque a gente não pode fazer um juízo de valor dos temas, né? Porque tanto de um lado ou do outro tem temas que não é o tema que eu gosto, é o tema que eles querem falar, e estando escrito, e estando dentro da norma do regimento, a gente tem que deixar falar. Mas, de qualquer forma, por conta disso, já tem até 3 processos na corregedoria, quer dizer, por conta desses debates, geralmente em relação a essas questões. Que o debate começa, daí fica acalorado, né? E daí um vereador às vezes fala de outro vereador, o vereador rebate, e daí leva para a corregedoria, né? Porque o fulano me chamou disso, ou ciclano me chamou disso, e tal, leva para a corregedoria. Então, até isso que nós vamos... não foi esse... não, nunca tivemos tanto processo assim no início também. Então, essa vontade de trabalhar, que eu falei tanto de projeto de lei, de requerimento, também tem de processo no corregedor. O corregedor está tendo trabalho, né? Mas faz parte também, né, do parlamento. Mas, assim, os vereadores têm que ter essa responsabilidade ou esse conhecimento até onde pode ir, né? Isso é muito importante, né? Bom, a Câmara elegeu aí para essa legislatura um grupo significativo aí dos influencers, gente que tem muito seguidor de rede social, que não só foi, digamos assim, foi bom para eles se elegerem, mas também hoje faz com que tudo que eles façam na Câmara repercuta muito também, quase que imediatamente, né? Dá para notar nessas discussões também que há um interesse em produzir material para essa repercussão, não é? Exatamente. Ali, às vezes, vê dentro da discussão que são frases ou são
são pontos chaves que são usados para que o vereador, né, faça um recorte, que a gente chama, e use nas redes sociais, né? Então, basicamente hoje, além desses vereadores, claro que são muito fortes, né, nas redes sociais, mas todos os vereadores procuram também as pessoas, né, hoje estão usando a rede social para divulgar suas atividades, né, suas profissões ou seu dia a dia. E ali os vereadores também, aqueles que já estavam fazendo isso normalmente, aí utilizam-se da sessão para tentar encaixar algo que fale com o seu público, né? Que eu fale algo na sessão que o meu público, que eu já tenho cativo, goste, né? Então eles procuram realmente conduzir talvez uma discussão ou algo para que aquele público dê visibilidade naquele conteúdo. Eu estou falando lá na Câmara sobre esse assunto aqui que vocês gostam, tal, estou defendendo a vocês. É mais ou menos isso que acontece ali, né? Mas isso não favorece também, de repente, uma certa confusão aí sobre qual é o verdadeiro papel do vereador? Com certeza, né? Com certeza, porque as pessoas não entendem isso, né? E acaba fazendo para a rede, mas só que já foi feita uma campanha, o que eu ia fazer lá na Câmara, né? Então as pessoas já votaram em alguém, o que você vai fazer na Câmara? Por que você quer ser vereador? Por Entendeu? exemplo, é papel do vereador entrar numa área interna de um pronto-socorro e cobrar uma explicação de uma direção de um hospital? E eu acredito que não, que tem meios de se cobrar, né? Até mesmo para que não se cause um transtorno ali e pessoas que às vezes não respondem por essa área ou por um hospital possam de repente ser prejudicados ou prejudicar outras pessoas que estão lá, né? Mas daí isso é a sociedade que tem que entender também e ver qual que é essa função, né? Das pessoas que estão votando e que estão elegendo, né? Então assim, às vezes a pessoa, né, quem me elegeu, né? Então o meu eleitor sabe o meu compromisso, sabe o meu trabalho, que é o trabalhar pela cidade como um todo, para tentar levar melhoria para a cidade, defender as pautas que a gente defende. Então, às vezes esses vereadores também têm esse compromisso com o seu eleitor, né? Desse tipo de fiscalização, mas está correto? Do meu ponto de vista, não. Né? Foi questões até que foram passadas por o corregedor entendeu? Até uma das questões que a gente vai conversar com os vereadores, com as lideranças, justamente sobre isso, para tentar ajustar essas condutas. Porque esse comportamento fora da Câmara também é de interesse da Câmara. Sim, com certeza, né? Porque tudo que o vereador faz fora da Câmara também reflete sobre a imagem da Câmara, e isso é o decoro, né? Qual é o que é o decoro? É o comportamento, é as atitudes, são as ações do vereador fora e dentro da Câmara. Então a gente teve casos já recentemente do vereador cassado por quebra do decoro, quer dizer, não, de acordo com o entendimento dos vereadores que estavam naquele momento, ele não se comportou de acordo com o que deveria se comportar um vereador com o cargo, né? Às vezes o que uma pessoa comum faz, o vereador não pode fazer. Então mas daí é um entendimento colegiado, não é só individual, e dentro desses processos que tem, corregedoria, conselho de ética, né? Isso que tem que ser feito, né? Mas é importante que a sociedade esteja acompanhando, né? Tá. Bom, a bancada feminina nessa legislatura é recorde, né? 12 mulheres dos 38. Né? Qual a contribuição delas para o legislativo, que já dá para falar hoje, essas 12, esse grande número, grande em relação ao que sempre foi, mas ainda é bastante minoria, né? Mas já tem reflexo. Com certeza, assim, e 12, e incrível que em tantas legislaturas, 19ª legislatura que nós estamos, somente 40 mulheres foram vereadoras na história. Então a gente tem 38 por ano, só 40 na história. E essa 12, então comemoramos essas 12 mulheres, também que vieram com um perfil assim de bastante trabalho, são todas vereadoras atuantes, cada uma na sua área, as vereadoras técnicas também, já com experiência ou comunitária, ou de liderança, ou profissional também, que também já estão mostrando para que vieram, estão fazendo frente parlamentar, estão buscando discussões, nós temos 3 mulheres na mesa diretora nos apoiando, então dos 7,
membros da mesa diretora são 3 mulheres, a vereadora Indiara Barbosa, que é a nossa segunda secretária, que também tem uma experiência bastante interessante na área de compliance, está nos ajudando ali para continuar um programa que a gente tinha começado lá atrás, de implantação de compliance, de integridade, na área de controladoria, ela também bastante experiente, a vereadora Mary Martins, que é o primeiro mandato, mas também está presente em todas as ações, ela está buscando participar de tudo aquilo que a Câmara faz, que a Prefeitura faz, para ter esse entendimento. Ela, claro, já tem uma experiência, o esposo dela foi deputado, então tem uma experiência boa já de parlamento, né? E a vereadora Georgia Prates, que é o segundo mandato dela, foi um mandato pela metade no outro, mas é o segundo mandato que também está nos ajudando na mesa. É diretora a decidir as questões administrativas, né? Porque a mesa diretora, além de tocar as sessões, ela tem essa função de fazer essa direção administrativa da Câmara Municipal. E a minha gestão é bem democrática, então a gente faz reuniões com os 7 membros da mesa, então as mulheres têm uma participação ativa nas decisões que são importantes do dia a dia da Câmara Municipal. Eu diria assim, que essas mulheres já estão fazendo história, e com certeza o trabalho delas vai ser muito importante para a Câmara e para a cidade de Curitiba nesses 4 anos. E talvez aumente o número na próxima legislatura. Eu acredito sim, acredito que sim, que as mulheres estão se movimentando, elas estão participando mais. Eu já fui dirigente partidário, então a gente tem uma dificuldade de convencer as mulheres a serem candidatas, que tem a questão da cota, os partidos sofrem para cumprir a cota dos 30%, né, que é 30% para qualquer um dos sexos, mas a dificuldade é de colocar as mulheres. E as mulheres estão buscando participar mais da política, e talvez até, por exemplo, dessas mulheres que estão na política, né, que fazem uma política séria, fazem uma política com responsabilidade e que seja construtiva para a cidade. Então, essas 12 vereadoras, com certeza, vão incentivar mais mulheres a serem candidatas na outra eleição, que é uma grande dificuldade nossa de todos os partidos. Então, a gente vê sempre, quando vai se formar uma chapa, a dificuldade. Então, essas mulheres também inspiram outras mulheres a participar da política. Como que o senhor avalia o governo, a administração do Eduardo Pimentel até aqui, esse começo? O que está dando para perceber? Assim, a minha avaliação é que o Eduardo Pimentel, se continuar nesse ritmo, ele e a gestão, os secretariados, vai ser um dos melhores prefeitos que nós tivemos na história de Curitiba. Porque tudo aquilo que foi falado na campanha, tudo aquilo que foi prometido, está sendo construído para ser entregue. Construído não só na parte, né, não é só a parte de obras, mas de todos os programas, de todos os projetos, e já nesse início de gestão tem entregue bastante daquilo que foi prometido na campanha. No primeiro dia de governo, ele já fez a Domingueira, que era um compromisso de campanha. Na sequência, fez o lançamento das 20 mil casas, construção e entrega de 20 mil casas pela Coab, já no lançamento do presidente da Coab. Na sequência, fez o Vale Transporte, né, ou o auxílio transporte para aquela pessoa que está desempregada. Aprovamos na Câmara o Vale Creche, ele lançou entregando o primeiro Vale Creche para atender 3.400 famílias que estão na lista de espera. Enfim, todos aqueles compromissos, e nós que trabalhamos próximo da gestão, junto do Eduardo, junto do secretário Marcelo Facchignello, então estamos acompanhando o desenvolvimento de outras promessas que também foram da campanha, que tem revisão de plano de cargos e salários, a construção da UPA, a construção de prazo mais longo. Então, assim, tudo isso está sendo construído. E o Eduardo tem uma boa característica ou virtude, né, que é de ouvir bastante. Então, ele ouve bastante e passa, né, tudo isso que ele ouve para frente e pede para que seja estudado, que seja visto, que seja revisto. Então, é uma grande virtude do Eduardo, além dessa vontade, que ele fala assim, eu tô animado, estou com vontade, que realmente ele tem essa vontade de trabalhar, está trabalhando diariamente, desde cedo até tarde, né, para cuidar da nossa cidade, que Curitiba tem que ser cuidada, mas que também, que tudo aquilo que foi colocado na campanha, aquelas dificuldades que às vezes as pessoas, por mais que tínhamos uma excelente aprovação do prefeito Rafael Greco, 75% da aprovação, na campanha surgiram algumas questões que as pessoas não estavam de acordo, e isso também está sendo trabalhado para tentar atender de forma diferente, como exemplo é do radar, né? Que o radar que ele está sendo fiscalizado, hoje as pessoas já começam
já começam a perceber a melhoria na fiscalização dos radares com aquela colocação daquela faixa reflectiva vermelha, já consegue dar uma atenção. Então essa é uma questão que não era uma questão assim de administração do prefeito Rafael Greca, mas é uma questão que causou talvez uma revolta de uma parte da população de não votar porque os radares estavam, né, multando. Então é uma questão que ele também pegou, trouxe para ele e está agora mandando ser executado para fazer diferente, para sinalizar melhor. É a mesma situação do projeto do Inter 2 também, que houve umas pequenas alterações em função... Isso também, em função dessa demanda que veio para o Eduardo na campanha, da Arthur Bernardes, né? Que as pessoas se movimentaram, não entenderam o projeto, ou assertivamente, talvez, pediram algumas modificações sobre interferências em muitas árvores que talvez fossem cortadas, tal. Então, a pedido do Eduardo, já no ano passado, foi reunido com o pessoal, foi chamado ao meio ambiente, foi chamado de PUC, e agora acho que na semana que vem, tem uma audiência pública para reapresentar esse projeto. Então, modificaram o projeto em função dessa demanda que surgiu na campanha, né? E está sendo mudada essas obras 22, que são obras fantásticas que vão beneficiar 28 bairros, né? São cerca de 160 mil pessoas por dia que pegam o Inter 2, que vão ganhar mais qualidade de vida quando esse circuito estiver pronto, porque o ônibus vai circular num tempo menor, né? Então as pessoas vão ficar menos tempo no ônibus com essas obras do Inter 2. Então é uma obra fantástica que também teve essa interferência do Eduardo nesse ponto, né? E também agora com o secretário de obras, que é o Luiz Fernando Jamur, também o Eduardo pediu para ser mais firmes com as empresas, porque as empresas acabam ganhando a licitação e acabam se enrolando na prestação do serviço nas obras. Né? Virgínia, isso que demorou. Mesmo. Então tem essa questão que a prefeitura seja firme com as empresas também, sabe? Bom, no seu perfil lá no site da Câmara tem a informação de que o senhor tem uma das principais causas políticas a questão da segurança pública. Sim. O senhor acompanha naturalmente a questão da PEC, aquela que transforma as guardas municipais em polícias municipais, e parece que até a Câmara também tem algum projeto nesse sentido. Como o senhor vê essa questão? As guardas municipais estão prontas para ser a guarda de Curitiba, vamos dizer assim, está pronta para ser uma polícia municipal com todos os poderes de uma polícia? Eu acredito que sim. E a partir do momento que se tornar realmente uma polícia municipal, poderá ter até mais estrutura e mais recursos para que os guardas municipais façam uma atuação ainda maior e melhor, né? O guarda municipal é o policial que está mais perto da população. Então, o guarda que é igual o vereador e o deputado. O guarda que conversa com a população, ele que está no dia a dia ali, atendendo a população. Nós tivemos uma decisão recente do STF garantindo, né, o direito à guarda municipal que ele possa fazer as rondas, possa fazer o patrulhamento também fora dos prédios públicos. E está tramitando, até acho que ontem, que eu acompanho esse projeto da PEC, que eu me inscrevi lá no sistema da Câmara Federal. Então eu recebi um e-mail que ele tramitou lá, que daí incluiria, né, na Constituição a Guarda Municipal como uma polícia, e daí os guardas teriam o mesmo direito e participação em fundos e tal e tudo mais. Então eu acho que é importante, tem o nosso apoio. Eu também fiz lá essa aqui uma notícia boa para a segurança também para o morador de Curitiba. Em 2015, eu aprovei uma lei que teve uma discussão grande com toda a sociedade para criar o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Segurança em Curitiba. Teria a participação de CONSEG, das forças de segurança, da prefeitura, do Estado, só que nunca saiu do papel esse conselho, não foi criado. E agora, o secretário Rafael Viana, que é delegado do Estado, secretário de Defesa Social de Curitiba, junto com o Eduardo, anunciaram num congresso ou num simpósio que foi feito para os conselhos de Curitiba, que ele vai reativar esse conselho, ou vai reativar, não, vai implantar. Vai fazer funcionar. Então, ele está mandando uma lei para a Câmara também para deixar com uma legislação nova, até eu acho que vai revogar a minha lei, não tem problema. O importante é que funcione um Conselho Municipal, que a gente consiga discutir a segurança pública com as pessoas. Então, assim, Guarda Municipal tem que ser Polícia Municipal, claro, essa questão da nomenclatura agora, o Eduardo também está estudando com Procuradoria do Município para ver se podemos trocar a nomenclatura agora para guarda, ou tem que esperar a PEC, ver quais são as implicações disso. Muda só a polícia, o que interfere?
nesse momento é importante, não é importante, ou tem que esperar a PEC, né? E assim, uma das questões de segurança que eu já defendia antes, o meu pai foi policial, meu pai foi delegado de polícia civil, e uma questão que quando eu comecei o mandato em 2005. Em 2006, o meu pai foi assassinado num assalto, lá no Xaxim. Ele estava aposentado, eu estava 1 ano de vereador. Então, assim, eu sinto muito também que meu pai nem conseguiu me ver como vereador da cidade de Curitiba e aproveitar esse momento. À noite, ele estava num estabelecimento, uma quadra da minha casa, num bar. Quando eu fui sair para levar um pessoal no bairro do Xaxim, ele foi abordado, ele foi assaltado e morreu. Então, essa foi uma das questões que eu luto mais ainda pela segurança das pessoas. Só que eu falo assim, segurança da família está em tudo. Está numa iluminação, está numa praça melhor, não é só segurança a polícia. Tudo que Mas de qualquer maneira, você tem a sensação de que esse é talvez o maior problema de Curitiba, essa questão da segurança? Porque todos falam de segurança, né? Isso. Eu poderia dizer que sim, né? Porque acho que se você não tiver seguro, como é que você vai sair? Tem educação, tem em geral, a situação está mais ou menos de acordo, mas porque se você não tiver segurança, você não consegue nem sair na rua, você não consegue ir para ir para a escola, você não consegue ir numa praça e tal. Então, tudo é segurança, né? Tudo passa pela segurança, mas a segurança não é só a polícia, né? Então, uma praça que está abandonada, as pessoas não vão. Então, você vai ter insegurança. A partir do momento que uma praça está iluminada e tal, uma rua deserta, cheia de mato, isso não traz segurança. Então, todas as áreas acabam levando segurança para as pessoas, né? Mas está muito difícil. Também tivemos uma notícia boa agora, na última sexta-feira, o governador Ratinho Júnior também anunciou o concurso público para mais 2.000 policiais. Então, policiais militares, que vai ser feito um novo concurso, e devemos ter esse ano também um concurso para a Guarda Municipal, que é um compromisso do plano de governo do Eduardo também. Devemos ter um compromisso para a Guarda Municipal, que é importante investir nessas forças de segurança. A criminalidade no Paraná tem caído, mas infelizmente a gente vê aumentar talvez aqueles pequenos furtos, que é o camarada que passa de bicicleta, que arranca um celular. Que arranca uma... É uma epidemia de roubo de celular, né? Até um episódio na sexta-feira, eu estava com a Poliana na feira ali, na feirinha, na frente da igreja do Santuário São José, no Capão Raso, e daí vi 4 meninos passando de bicicleta. E daí vi que eles voltaram atrás de uma senhora e 2 crianças. Aí eu fui atrás deles, até lá no quartel Novo Mundo, lá no quartel a polícia abordou um deles. E daí eu passei, desci do carro, falei assim, vocês estavam tentando assaltar com 4 pessoas e tal. Mas assim, um episódio dessa questão de bicicleta, mas as pessoas têm que denunciar também, é importante, tem que denunciar, tem que registrar BO, quando entram num condomínio tem que registrar o BO, isso é importante para que a polícia saiba onde que essas quadrilhas, esses bandidos estão atuando. Tá certo. Bom, uma última pergunta. O senhor tem algum projeto para legislativo, para executivo, para frente, para 2026, para mais à frente? Na realidade, eu peço assim que Deus me abençoe bastante, me dê saúde. Sou muito grato, acho que estou num momento político mais importante e interessante da minha vida. Começou na legislatura passada, sendo presidente, né? Essa grande oportunidade que os vereadores me deram. Depois o prefeito Rafael Greca me convidando para ser líder, uma experiência que eu nunca tive, também foram 2 anos muito produtivos. A presidência, no outro momento, foi na pandemia. Agora eu estou exercendo uma presidência também com os vereadores e fico muito grato, porque 20 vereadores novos que entraram, votaram no meu nome também, me escolheram, 18 que já estavam, então é uma responsabilidade muito grande. E uma responsabilidade também que eu sempre tenho esse perfil de ouvir as pessoas. Eu sou democrático e gosto de dialogar bastante, então tive apoio tanto da oposição quanto da oposição. E o grande desafio que eu quero, assim, fazer uma presidência que a Câmara Municipal esteja realmente mais próxima das pessoas, que as pessoas acompanhem o debate na Câmara, acompanhem o seu vereador, acompanhem outros vereadores também, e que vão à Câmara Municipal. Nós comemoramos o aniversário de Curitiba na Câmara Municipal. Dia 29, fizemos uma grande festa para receber as pessoas, fizemos visita guiada. Então, eu acho que o meu grande desafio é terminar uma gestão da Câmara Municipal que as pessoas estejam mais próximas da Câmara e que o papel do vereador seja reconhecido
seja melhor reconhecido do que está sendo hoje. Então, assim, estou na política, claro, novos desafios virão, estou no grupo político com o prefeito Eduardo Pimentel, com o deputado Alexandre Cury, com o ex-prefeito Rafael Greca, o governador Ratinho Júnior. A gente está nesse grupo político, mas o grande desafio é fazer uma grande gestão da Câmara nesse ano e no ano que vem. Tá certo. Eu quero agradecer a participação do presidente da Câmara Municipal de Curitiba, o vereador Tico Kuzma. Vereador, 1 minuto para se despedir dos nossos espectadores. Então, você que está assistindo, né, eu quero deixar também o meu mandato à disposição, tem minhas redes sociais, o Instagram, o Tico Kuzma, tem o meu celular também, vou deixar aqui o 41 99904 3515, que é o meu celular direto, pode me mandar o WhatsApp com demandas, com aquilo que você não concordar do que está sendo discutido, com alguma posição minha, a gente está aqui para dialogar e faço um convite. Vá acompanhar uma sessão da Câmara Municipal. Segunda, terça e quarta, das 9 ao meio-dia. Não precisa nem se inscrever, chega lá e assiste direto. Fica um convite para acompanhar a Câmara Municipal, acompanhar o meu mandato e agradecer pelas sugestões e colaborações de todos vocês. E ao podcast, Marta, muito obrigado pela oportunidade. Fica um convite para você também fazer uma visita para a Câmara Municipal. Vamos sim. Bom, esse vídeo fica disponível no YouTube do Estúdio Bem Paraná. Obrigada para todos que nos acompanharam. E até o próximo Bem na Pauta.